26, verso 36 diz assim: então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhe disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte, ficai aqui e vigiai comigo. E indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Amém? Meus amados e queridos irmãos, eu quero ler também convosco o mesmo livro de Mateus, capítulo 28, agora o verso de número 18, que diz assim: e chegando Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Aleluia. Queridos e amados irmãos, o texto que eu li aqui com vocês nesta noite, aleluia, o do capítulo 26, que faz narrativa da história de Cristo em um momento de dor no Getsêmani, meus amados irmãos, é o mesmo Cristo do capítulo de número 28, que faz um relato aqui depois de sua ressurreição, que foi outorgado a ele o poder sobre os céus e sobre a terra. Aleluia. É a mesma pessoa, embora, meus irmãos, Jesus no capítulo 28 já estava com o seu corpo glorificado, mas em si é a mesma pessoa, meus amados irmãos, em ambas situações diferentes. Quando eu leio o capítulo de número 28, Jesus fazendo o relato que o poder foi dado a ele, ele estava fazendo referência da exaltação que Deus já estava promovendo na vida dele. Jesus estava dizendo que o Pai havia outorgado a ele o domínio sobre os céus e sobre a terra. Louvado seja Deus. Nós sabemos muito bem que o nosso Cristo, ele está com o Pai desde o começo, desde a fundação. João escreveu no capítulo 1, verso 1, dizendo que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Jesus sempre esteve no cenário trabalhando com o Pai, mas todos nós sabemos que, meus irmãos, Jesus, como Deus, ele foi colocado como referência exatamente depois de seu nascimento. Talvez seja por isso que foi ocultado a sua história como Deus no passado, aparecendo apenas como relampejos, meus irmãos, e isso a teofania nos mostra a respeito disso. Agora Jesus aqui faz relato da sua exaltação. Jesus faz relato de uma mudança de patamar que ele estava vivendo. Só que uma coisa, meus amados irmãos, eu quero trazer aqui a vocês nesta tarde, quase que falo noite, aleluia. Jesus no capítulo 26 é o mesmo Jesus, só que numa tonalidade de voz diferente, fazendo referência de um outro estado que ele estava vivendo. Aleluia. Se no capítulo de número 28 nós vemos Jesus de peito aberto, cabeça levantada, dizendo que todo o poder foi dado a ele, no capítulo 26 de forma diferente nós vemos um Cristo aqui no meio, meus irmãos, aleluia, ou debaixo de um pé de árvore, debaixo de uma oliveira, clamando ao Pai, suando sangue, sentindo a miséria humana no seu corpo, sentindo a fraqueza humana tomando conta de si, a ponto dele proferir palavras a Deus, dizendo que se fosse possível, se Deus pudesse, desse uma oportunidade a ele não queria passar o que ele deveria passar. Nós vemos o Cristo do capítulo 28 fazendo relato da exaltação. O do capítulo 26 pede para o Pai para não seguir adiante, aleluia, com a obra que ele deveria passar. E nesta tarde eu vim aqui na qualidade de profeta dizer uma coisa para pessoas que estão aqui a ponto de desistir. Existem pessoas aqui que também estão como Cristo, aleluia, naquela fase terminal de vida que às vezes é melhor parar de continuar caminhando do que acreditar
acreditar no futuro que Deus preparou. Você também está vivendo uma incógnita na tua vida. Você está sendo oprimido por situações constrangedoras dentro da casa, dentro da igreja, dentro da família, coisas que parecem não dar certo, está fugindo do teu controle. Mas esta tarde é uma tarde especial. Enquanto muitos se deleitam passeando por aí, Deus te trouxe aqui para dizer uma coisa: ei, a tua história nesta tarde pode ser uma história em que você relata o seu cansaço, a sua vontade de parar, mas o teu futuro é um futuro glorioso, o teu amanhã será lindo. Portanto, levanta a tua cabeça, Cristo vai se revelar a você, e você vai ver que vai valer a pena você continuar no propósito, vivendo o propósito que Deus criou para você. Aleluia, bendito seja o Deus de Israel. Jesus capítulo 26, eu estou sentindo a presença de Deus. Aleluia. Jesus no capítulo 26 está no Getsemane. Getsemane, meu amado e querido irmão, era um local perto de Jerusalém, aonde havia várias plantas de oliveiras, né, que produzia assim a azeitona, e a azeitona assim produzia o azeite. Era um local, meu amado querido irmão, que Jesus havia escolhido para se entregar a Deus, para orar. É um lugar que Jesus consagrou, um lugar que, embora fosse debaixo de algumas árvores, e debaixo daquelas árvores muitas folhas secas, mas era naquelas folhas secas que Cristo dobrava o seu joelho no momento de dificuldade. Era naquele lugar que Jesus expunha a Deus as suas carências, as suas necessidades, porque ele estava no corpo de homem. Era ali que Cristo pedia força para o Pai para continuar caminhando. E a Bíblia Sagrada, meus amados irmãos, diz que Cristo, por algumas vezes, esteve ali em estado de oração, buscando a presença de Deus. O nome do Getsemane no original, ele traz-nos o significado, meus amados irmãos, de prensa de azeite. Aleluia, ou seja, o lugar onde as olivas, o fruto da oliveira, era prensado para assim manufaturar, para se criar o óleo do azeite. Aleluia. Embora o significado seja prensa de azeite, parece, meus irmãos, que de uma forma também ilustrativa, de uma forma simbólica, seria ali mesmo o lugar da prensa. Seria ali o lugar, meus amados irmãos, de tristeza. Seria o lugar onde Deus estava trabalhando na pessoa de Cristo. O cristão, meus amados irmãos, nós aceitamos a Jesus através de uma palavra motivacional, dizendo que a história nossa ia mudar, dizendo que Deus ia perdoar nossos pecados, dizendo que Deus ia alegrar o nosso coração. Aleluia. Alguém, quando me ganhou para Jesus, ele trabalhou através disso, de uma palavra motivacional, que Deus tinha coisa grande para mim, de que Deus iria realizar uma coisa maravilhosa que eu ainda não tinha vivido. Só que muitas das vezes ocultamos as pessoas que ser crente, meus amados irmãos, não é viver debaixo só dessas palavras motivacionais. Existe um lugar chamado Getsemane para cada cristão. Existe um lugar chamado Getsemane onde nós somos tratados, aonde Deus trabalha na nossa vida, aonde Deus, meus amados irmãos, nos espreme. Aleluia. E quando Ele nos espreme é com propósito, e este propósito não é de maneira nenhuma nos expor ao de ridículo, mas Ele nos espreme para nos fazer, aleluia, mais santo, para nos fazer mais querido, para nos ensinar, porque o crente é forjado, o crente é preparado, é na provação, é na dificuldade. Eu estive ministrando a palavra de Deus no último domingo em uma cidade aqui, em uma igreja aqui em Goiânia, meus amados irmãos, e preguei, aleluia, naquele texto em que Jó, no capítulo 3, verso 20, faz uma pergunta para os seus amigos. Disse Jó: por que é que se concede luz ao homem que vive em trevas, que busca a morte e ela não vem? Ou seja, aquela pergunta era a pergunta de um homem que estava sendo provado, mas no entanto ele não sabia que estava sendo provado, e a provação era tão dolorida que Jó disse: era melhor não ter vivido, nascido, do que viver o que eu estou vivendo. Isso é a prensa de azeite. Quando você está sendo prensado, quando você está
sendo provado, você não sabe o que está acontecendo, você pensa que fugiu do teu controle, você pensa que é uma displicência sua que te levou para aquela situação. Às vezes não é. Os amigos de Jó disse: Jó, porventura Deus ocultaria o direito do justo? Ou seja, você está passando por isso porque você merece, porque crente fiel não passa por isso. É engano dos amigos de Jó e engano de muitas pessoas por aí. Pode ser fiel do jeito que for, mas quando chega o dia de passar pela prensa do azeite, passa pela prensa do azeite. Só que isso é para te fortalecer, isso é para mostrar que Deus tem algo lindo na tua vida, isso é para te preparar para uma história poderosa que Deus criou para você. Quem acredita nisso, faz um aceno com a sua mão e glorifica o nome do Deus de Israel. Quando nós estamos na prensa do azeite, meus irmãos, nós fazemos muitas perguntas, como as perguntas de Jó. O livro de Jó é o livro que mais tem pergunta na Bíblia. Aqui ele pergunta para os seus amigos por que ele estava passando por aquilo. E tudo na vida de Jó começou também com uma pergunta. Aleluia. Quando Deus perguntou para Satanás: de onde vens? Foi aí que tudo começou na vida de Jó. O diabo falou: eu estou vindo de passear pela terra. Aí outra pergunta Deus fez para ele: você viu meu servo Jó? Aleluia. Para que Deus perguntou para Satanás se tinha visto Jó? Tudo começou naquela pergunta. Aí o Satanás que conhece, ele te conhece, conhece tua família, conhece tua vida, conhece tudo, falou assim: eu vi. Aleluia. Então você viu que ele é íntegro, temente, que ele é abençoado, aleluia, que ele teme a mim. Satanás falou: ele serve o Senhor porque eu sou o Senhor cercou ele de bens, é por isso, ele é um empresário, aleluia, bem requisitado, ele é uma pessoa credenciada, é por isso que o Senhor deu muitos bens, é por isso que ele é fiel. Aí Deus falou: aleluia, pois então eu vou permitir ele entrar na prensa do azeite, ele vai ser provado, e ao cabo da provação você vai ver que ele é fiel, que ele tem compromisso comigo. Aí eu aprendi uma coisa: a provação não é, aleluia, para ridicularizar, irmã Adna, para nos expor diante das pessoas, a fim que as pessoas dizem que nós somos fracassados. Não, provação às vezes Deus permite para você provar para o seu inimigo que independente das circunstâncias que você esteja passando, sempre haverá um glória a Deus na tua boca, sempre haverá um louvor na tua boca. É prensa do azeite, é prova. Tem pessoas aqui nesta tarde, mães que estão sendo provadas, pessoas que estão sendo, aleluia, colocadas na prensa do azeite, mas o meu Deus está dizendo: fica em paz, porque tu estás na prensa para produzir óleo novo, tu estás na prensa porque Deus vai realizar uma coisa linda e grande na tua vida. Bendito seja o Deus de Israel. A Bíblia diz que Jó ficou 35 capítulos sem resposta. Ele fez esta pergunta no capítulo 3 e Deus só respondeu no capítulo 38. E quando Deus respondeu para Jó, Deus respondeu com uma outra pergunta. Deus falou: Jó, eu vou te responder, só que tem uma coisa, eu vou te responder com uma pergunta. Aleluia. Como assim, Senhor? Eu vou perguntar e você vai me responder. Capítulo 38, verso 2 até o verso 4. Deus respondeu em forma de pergunta para Jó. Por isso que eu disse que o livro de Jó é o livro de mais perguntas na Bíblia. Deus respondeu a pergunta dele dizendo assim: Jó, aonde estavas tu quando eu fiz os céus e a terra? Aleluia. Onde é que você estava quando eu fiz as luminárias? Onde você estava quando eu fiz a natureza? Aí a Bíblia diz que no capítulo 40, verso 2, Jó falou: Senhor, eu coloco a mão na minha boca, não respondo. Lá no capítulo 42, o verso de número 2, ele diz: Senhor, bem sei que tu podes e que nenhum dos teus planos pode ser impedido. No verso 5 ele diz: antes eu te conhecia só de ouvir, mas agora meus olhos te veem. Depois que eu fui provado, aprendi a ver Deus de outra maneira. E quando Deus respondeu para Jó dizendo: onde é que você estava quando eu fiz os céus e a terra? É como se Deus estivesse dizendo para ele: antes você nasceu já era Deus, antes você nasceu já estava trabalhando. Fica tranquilo, Jó, eu estou no controle de toda a situação. Eu vou te tirar dessa situação. Você está sendo provado, apenas dá glória ao meu nome, porque uma hora dessa o cativeiro vai virar. Quem pode glorificar o nome do Senhor? Aleluia. Eu prego para você que chora por causa da dor. Eu prego para você nesta tarde que está passando por dificuldade e não entende por quê. Você está sendo provada, querida. Você está sendo provado, querido, mas fique em paz. Tem revelação de Deus para a tua vida hoje. Tem escape de Deus para a tua vida hoje. Tem milagre no céu. O céu está aberto e Deus vai derramar uma vitória muito grande
mato. E é bom a prensa do azeite, a luta, porque é lá que nós vamos buscar. É lá que Jesus dá um cutucão e fala: vai buscar, que tu está muito sossegado. Fica assistindo televisão até 1h da manhã, levanta 10 horas, aleluia, só quer passear, ir para o shopping, ir para não sei para onde. Aí Deus dá uma cutucada para nós ir para a oração. Glória a Jesus. Eu já estava fazendo a obra de Deus, meus irmãos viajando esse Brasil pregando a palavra de Deus. Eu estava numa prova danada, fui para o meio do mato, na prova lá, orei, chorei, os meus companheiros ficou aqui, eu fui longe deles, fui lá no cantinho orar, falei: Senhor, não quero nem que meus amigos ouçam a minha oração, porque se eles ouvirem, eles vão ficar desmotivados, porque o negócio está complicado para mim. Aí eu orei do joelho dobrado: Senhor, o que vai acontecer na minha vida se o Senhor não intervir? O Senhor precisa manifestar um cuidado, aleluia, na minha vida, senão o negócio vai complicar. Foi aí que eu ouvi a voz de Deus dizendo: filho, apenas da glória, faz, aleluia, o que eu coloquei no teu coração para fazer. Deus falou no meu ouvido dizendo: cuida daquilo que é meu, que eu vou cuidar daquilo que é seu. Enquanto você estiver na minha obra, eu vou cuidar de você, vou te abençoar, até mendiga eu vou levar, aleluia, para te levar sapato, para te abençoar. Quem pode levantar a mão e dar glória a esse Deus terrível, poderoso? Quem pode? Aleluia, a vitória de Deus para a nossa vida hoje. Prensa com azeite. O Getsemane, meu amado e querido irmão, é muito mais que o local onde oliveiras foram plantadas. Getsemane, meus irmãos, na minha conjectura, Getsemane, meus amados e queridos irmãos, é o lugar da oração. Getsemane, meu amado e querido irmão, é o lugar da decisão. Getsemane é um lugar aonde você tem a oportunidade de falar: eu não quero mais. Getsemane é um lugar onde você tem a oportunidade de dizer: eu não quero seguir adiante. Deus não tira o teu direito de querer parar. Só que não murmure antes de eu terminar. Deus não tira de você o direito de parar. O dia que você falar: eu não quero, Ele não vai te obrigar. O dia que você desistir e falar: eu não vou adiante, Ele não vai te obrigar, porque Deus não quer cegos mecanizados que programa e faz o que Ele quer. Tudo na nossa vida, meus irmãos, vem em estado de decisão. O teu coração precisa decidir se quer ou se não quer. Deus te deu esse direito. Se você não quiser falar assim: eu não vou fazer mais, eu não vou trabalhar mais nesse trabalho da tarde, não vou, eu não vou dirigir igreja mais, eu não vou. Deus não vai tirar esse direito de escolha. Por quê? Porque Jesus mostra para nós que muitas das vezes a nossa realidade de vida vai de contra a nossa vontade. Às vezes o negócio está tão complicado que a gente fala: Senhor, se for possível, eu não quero fazer, eu não quero ir mais adiante, eu não quero